começando o Pode Cri, o podcast da Igreja Voz. Estou aqui ao lado do Esdras Santana. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós estamos aqui com mais um convidado e uma convidada especial. Eu estou preocupado em entrevistar ela, sabe por quê? Ela é amiga, a gente tem uma convivência e, ao mesmo tempo, uma admiração pela profissional que ela é. Olha, quem está com a gente? Quem está com a gente hoje é a doutora Sabrina Kerp. Maravilhosa. Não, a doutora para você, para mim é Sá. Tá. Para mim, ela apresentou o Fluir, um movimento maravilhoso na Igreja Voz. Gente, pensa que privilégio ter ela todos esses dias ensinando a gente lá na Igreja Voz, no movimento Fluir, que você acompanha nas redes sociais da Igreja Voz. É isso. E agora aqui, né? Tá pessoalmente, de pertinho para você. Esse passe foi caro, você nem imagina. Ela vem de uma viagem, vem de uma intensa, um fim de ano, sabe? Ela é profissional, ela é mãe, ela é empreendedora, é esposa do Eduardo, olha quantas coisas que ela tem. E ela reservou um espaço na agenda para estar aqui com a gente. Bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada. Privilégio para mim estar aqui com vocês. O privilégio é todo nosso. Bom, já dei uma apresentaçãozinha. Fala um pouco aí. Sá, 2 filhos, né? Dudu e Vicky. O Eduardo, que é um médico, cirurgião. Conta um pouco para nós, assim, como é que você tá aí misturado com essa família, vida profissional, como é que começou tudo isso? Começou a namorar cedo, né? Sim, casamos cedo, né? Namoramos cedo, casamos cedo, demoramos um pouquinho para ter o nosso primeiro filho, o Dudu, então hoje ela tá com 18 anos. A gente já começa a ver os valores cristãos aí, né? Cristãos, tipo, comecei a namorar cedo, eu não vou esticar o meu namoro, né? Então tem valores nisso aí, vai lá. Isso mesmo. Dudu tá com 18 e a Vicky com 14. Gente, foi cedo mesmo, né? Vou até explicar pro pessoal, vou ter que te perguntar. Quantos anos vocês casaram? Nós casamos com 22. Olha, cedo para os padrões de hoje em dia, né? Muito cedo, Muito né? bom. Eu também casei cedo. Mas a bom. gente sabe falar, a gente tem as vantagens do casamento cedo. Eu vou fazer 50 anos o ano que vem, e meus filhos já estão se virando sozinhos. Então eu já tô com vida de namoro de novo. É 2 namoros. Que belezinha. Não é? 2 namoros. Já fica essa dica pro pessoal de casa. Mas tem que casar certo. Verdade. Fala um pouco para nós aí. Uma das principais decisões, esse desafio de ser mãe, esposa, a sua formação, psicóloga. Sim, sou psicóloga, sou formada na Universidade Federal de São Carlos. Depois eu fiz o meu mestrado aqui na USP. Uau. E não foi o caminho direto para psicologia, dei uma... Como é que nasceu isso? Então, eu prestei, meu primeiro vestibular foi para Relações Internacionais. Na época... A veia. Eu fiquei pensando, vai ser difícil entrevistar uma psicóloga, porque ela vai ser muito sucinta. Tem umas relações internacionais aí no meio do caminho. E aí eu, na época, era em São Paulo, acabei passando na faculdade... Mas aquela coisa, né? 17 anos, você não tem tanta clareza do que você quer. E com 6 meses, eu não estava muito feliz. Minha mãe percebeu. Você cursou Relações Internacionais por 6 meses? Por 6 meses. Aí, de repente, você falou, não é isso que eu quero. Não, eu tinha até colocado, era na PUC, e podia colocar como segunda opção um outro curso. E eu tinha colocado Psicologia como segunda opção. Mas como eu passei na primeira, eu tive que fazer a primeira. E aí eu fiz 6 meses, minha mãe nas férias percebia que eu não estava gostando. E falou, filha, você não precisa voltar se você não quiser. E eu falo que foi uma das coisas mais importantes, assim, que minha mãe fez, porque como eu tenho um perfil muito de terminar aquilo que eu começo, provavelmente eu teria muita dificuldade de desistir da faculdade, de abrir mão da faculdade. E quando ela me falou, eu me encorajei. Na semana seguinte, eu já estava matriculada no cursinho para prestar psicologia no final do ano. Muito objetivo, né? Objetividade, terminar o que começa, terminar o que começa. Mas então tudo isso resultou na formação de psicologia. Que eu tenho um perfil, né? Eu sempre tive esse perfil. Então, as pessoas que me conheciam, sempre gostei muito de ouvir, de aconselhar. Então, era o que combinava comigo. Então, quando eu falei para as pessoas que eu estaria fazendo psicologia, aí todo mundo falou, era o que tinha a sua cara mesmo. Né? Então, daí eu acertei. Confirmou. Dessa vez eu acertei. Incrível, incrível. Agora, entre todas essas atividades, essa formação acadêmica espetacular, parabéns. A gente é amigo, eu não sabia que tinha toda essa... Isso aí mostra que o evangelho é para todos, né? Porque às vezes as pessoas têm... o CRI tem o objetivo de quebrar o paradigma, né? Aqueles cristãos ali, aqueles crentes evangélicos, a galera meia... Vou falar algo que pode chocar, mas
às vezes chamam a gente de ET, né? Uhum. As pessoas que não... Mas você vê, uma pessoa com uma formação, todos os convidados que passam por aqui têm informações fantásticas, histórias fantásticas. Parabéns por tudo isso. Mas o que eu quero perguntar para você agora é como você conheceu Jesus? Em que momento da sua vida? Eu sou de um lar cristão, protestante, né? Então, minha família era metodista. Então, minha formação, meus avós maternos. Então, eu sempre tive uma base já dentro da igreja. Nasci e cresci dentro da igreja. Mas com 15 anos que eu tive o meu encontro mesmo com o Senhor. E foi quando foi o batismo nas águas da minha mãe, porque na metodista a gente é batizado quando criança, né? Por aspersão, e ela quis fazer o batismo nas águas. Por imersão. Por imersão. E aí ela me convidou para ir, eu nem queria, achava aquilo tudo muito estranho, porque não tinha sido o jeito que eu tinha sido criada também. Falei, tá bom, mãe, eu vou. E quando eu fui, a única coisa que eu lembro foi uma experiência muito marcante, muito forte. Eu falo que até hoje eu não consigo descrever o que aconteceu comigo. Mas eu lembro que eu só falava assim, eu quero isso para mim. Então, dentro de mim, eu falava, eu quero isso, eu quero isso, eu quero Jesus. E a partir daquele dia, eu comecei a ir à igreja, a buscar da minha maneira. Eu era jovem, eu tinha 15 anos. E, então, buscando sede pela leitura da Bíblia. Mas peraí, vamos detalhar. Eu gosto de detalhe. Uhum. Você só ir na igreja no batismo te despertou? Como foi? O que foi? Tem um ponto? Pior que não tem, é difícil de entender. Porque você já ia na igreja. E daí, naquele dia, era algo diferente, eu sentia algo diferente. Foi muito sobrenatural mesmo. Acho que essa experiência ela foi muito sobrenatural. E você conseguiu perceber que ali você virou uma chave. Eu senti algo diferente no meu coração. Isso é o Espírito Santo. Foi tocada. Nossa, a gente arrepiou. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu senti algo diferente que me preencheu. E eu falei, eu quero isso. E eu acho que a principal coisa que me marcou foi um senso de propósito naquele momento. Sim. De que eu tinha nascido com um propósito, de que Deus me amava, de que Deus tinha algo para minha vida. Teve uma mensagem? Não, era uma mensagem até estranha. É uma loucura. Porque estava fundando a igreja, na época a Igreja Nacional, né? Sim. E estavam lendo lá sobre a abertura da igreja. Em dado momento, a pastora fez um apelo, eu falei, é isso. Então, foi uma experiência muito diferente. Uhum. As pessoas não entenderam também o que aconteceu comigo. Mas acho legal a gente detalhar, porque às vezes as pessoas imaginam um ritual, né? Um ritual. Não, aceitar Jesus vai ter um ritual. Ter a visitação de Jesus vai existir um ritual. Deus tem multiformas de trabalhar. E as suas multiformas estão relatadas nos ambientes bíblicos. Um ele visita, outro ele manda a mensagem, outro ele realiza o milagre, outro ele faz de uma forma. Então, a multiforma de Deus trabalhar é essa. Ó, chegou na vida da Sabrina uma experiência no dia que menos ela esperava, talvez. Na verdade, foi um dia que ela rejeitou, né? Foi contrariada, né? Então, eu quero até desafiar os amigos que estão ouvindo a gente, é o seguinte, se você está sentindo que você não quer aquilo, está resistindo à visitação de Deus, eu não estou falando de igreja, de religião, eu estou falando uma visitação, esse algo diferente, às vezes, que a gente sente, é Deus falando com a gente. Aí você foi lá, visitou, foi mudada. E a partir dali, eu comecei a minha busca. Então, começou de um jeito muito sobrenatural, vamos dizer assim, mas a minha caminhada e o meu crescimento, né, dentro do cristianismo, daí já foi pela palavra, pela coerência da palavra. Eu costumo dizer que o cristianismo, para mim, ele tem uma racionalidade que é linda. Eu não vejo algo irracional. Né? Apesar de ter sido pega no irracional, você vê que coisa linda que o Senhor é, né? Você vê uma racionalidade. Você vê a racionalidade ali. Vejo a racionalidade do plano da redenção, de toda a história bíblica, de todas as confirmações que a gente tem, das evidências científicas hoje, né? Um livro escrito um intervalo de 1.500 anos que se comunicam em todos os aspectos, né? Não tem divergência nenhuma. Sim, por diferentes autores, né? Então, o meu avô, ele era também, né, cristão, protestante, muito firme também, e ele era um cientista, ele era da área de genética, foi uma professor universitário, né? Olha isso, vamos ver. Então, ele, esse lado também racional da pesquisa sempre existiu. E eu lembro uma vez eu perguntando para ele, né? Eu falei, vô, por que você acredita? Como você consegue acreditar tendo a ciência como uma fonte tão
tão forte para você, né? E ele falou exatamente isso. Eu acho que essa pergunta é de muitas pessoas hoje. Como é que eu vou acreditar nisso, sendo que eu não entendo? O que o seu avô dizia? Isso. Foi exatamente essa questão do período da escrita da Bíblia, né? Desse intervalo tão grande, escrito por diferentes autores que não conviveram juntos, e que esse livro ele não se contradizia, né? Muito pelo contrário, a gente via as evidências. Então, que o inspirador é um só. Exatamente. Né? O Espírito Santo. Então, eu vejo hoje, isso, apesar de ter sido uma experiência muito inexplicável, meu encontro, né? O início da minha caminhada, toda a minha construção depois, baseada no que a Bíblia diz, no estudo da palavra, eu consigo ver e me acalmar com as evidências disso, com que hoje, até na minha área, né? Pensando na psicologia, o quanto que estudos científicos apontam para o que é critério de saúde mental, saúde emocional hoje, e que a gente encontra já com o princípio da palavra. A gente vai entrar nesse tema hoje, hein? Né? Então, foi dessa maneira. Que importante. Aí vamos, então, migrar para a Sabrina universitária. Porque a Sabrina universitária deve ter enfrentado desafios, né? Com essa fé, com esse ambiente. Hoje a gente vê que as universidades, elas estão tomadas por pessoas que têm uma ideologia que está divergente com as ideologias que nós entendemos ser as melhores para as famílias. Como é que foi na universidade? Você teve algum altos e baixos? Você sempre teve esse momento cristão e nunca abandonou o evangelho? Não, nunca abandonei. Eu fiquei firme. Eu acho que eu me envolvi menos nas questões universitárias mesmo, a parte de lazer, de festas, eu não me envolvia. Eu convivia muito bem com todas as pessoas da minha turma, pessoas muito queridas, e tinha um grupinho menor, mais próximo, algumas pessoas que compactuavam de valores e princípios parecidos também comigo. Então, eu foquei no meu estudo, eu foquei no que eu podia fazer de melhor ali, em me desenvolver academicamente, né? Sim. Uma boa relação com os professores. Então, foi uma experiência, para mim, muito tranquila nesse sentido, porque não era negociável. Sabe o que eu acreditava não era negociável. Eu ouço ela falando, eu vejo muito foco, né? Muito objetivo, muita vontade. Isso é característica de empreendedor. Eu quero trocar de curso, eu vou trocar. Eu quero estudar em São Paulo, que não é fácil para uma mulher, né? Na época uma moça, estudar em São Paulo, devia morar sozinha, alguma coisa assim. Então, assim... O empreendedorismo, ele não é para os fracos. Ele é só para os fortes. Precisa ter força. Eu brinco lá na nossa empresa, a gente fala, são os 3 Fs. Foco, força e fé. A ordem dos fatores não altera o produto. Você tem que ter foco, força e fé. E eu vejo que ela falando, uma psicóloga tá aqui, por que a Sabrina foi convidada? Você já vai esperar, porque ela é uma psicóloga, tem formação, tem um ambiente cristão muito aguçado e tem foco e quer realizar. Vamos lá, Sabrina se formou, psicologia, família bombando, tudo acontecendo, e aí foi montar um consultório. Como é que foi isso? Eu sempre soube que eu queria ir para a área clínica. Sim. E eu acho que a área clínica ela já é um desafio, porque ela não tem a estabilidade de outros trabalhos. Outro ponto. Né? Lembra que a gente já falou esse tema aqui? Eu saio... Nada contra, mas um CLT tem uma estabilidade maior. Aí você vai empreender, é você por você. Sim. E é o que ela, você viu que é o que ela falou. A clinicar não tinha estabilidade. Podia ter prestado um concurso, podia ter ido trabalhar para um hospital, podia trabalhar para alguém. Foi montar uma clínica. E isso foi muito claro para mim desde o começo, que eu pagaria o preço de o tempo que levaria para o consultório acontecer, porque hoje... Em que ano foi isso, Sabrina? Sem revelar a idade. Não, hein? 2002. 2002. Então... E eu casei antes, né? Casei você em 2001. já era casada. Então, eu tinha 1 ano, eu casei, fiz o último ano, porque daí eu já podia estagiar em Ribeirão, eu ia pouco para São Carlos, né? Então, aí eu comecei o consultório, a Cássia e a Bel, que são grandes amigas e irmãs, né, também... já eram, né? A Cássia já tinha mais experiência, a Bel também já era formada, então fiquei mais próxima a elas também para começar. Na época... Nós vamos trazer você aqui, viu, Cássia? Bel também. Vocês vão vir aqui falar, vamos fazer as próximas agendas. E aí elas me ajudaram, mas era difícil de um consultório acontecer, de ter o número de paciente, de você conseguir. Não era como é hoje. Hoje que tem o digital, hoje que a demanda de saúde mental... está muito grande, o preconceito diminuiu muito na busca, nós não pegamos essa fase. Na verdade, em 2002,
num ambiente comum, falar que alguém ia se consultar era porque estava doente, né? O que está acontecendo? Não era muito comum. Mas eu queria falar um pouco do seguinte, montar um consultório, uma clínica de psicologia para clinicar do zero. Isso é empreendedorismo. Ela perguntou para mim, mas por que você está me convidando? Eu falei, montar uma clínica, você vai ter que alugar uma sala. Tem muitos ouvintes aqui que estão nos acompanhando, está tentando fazer algo e vai ter que sair do zero. Não é chegar, alugar uma sala, escolher o local geográfico, o ponto ali, facilidades, estacionamentos, tudo passou por vocês. Sim, mas de uma forma muito... Teve um pequeno começo, né? Tá. Então, em lugares que não eram os lugares que a gente mais gostava, em termos de estrutura, né? Então, teve um pequeno começo. Sim, teve que a gente divide sala. Sim. Então, é um preço que a gente paga até a gente poder conquistar, né? E como você dividia esse ambiente de ter que se dedicar à psicologia para clinicar os seus pacientes e ter que administrar uma clínica? Quem administrava? Quem olhava a capilaridade de pacientes? Quem pagava o aluguel? Tinha um administrativo ali? Eu acho que tem um passo anterior, né? Começou na trajetória o consultório privado só, como eu só tinha que administrar a minha carreira, os meus pacientes, a minha agenda. E dentro disso, né, à medida que a gente conseguia crescer, ter mais paciente, ficar mais conhecida, dentro desse processo, eu fiz a especialização em terapia cognitiva comportamental, então daí você se torna especialista. Depois eu fiz o meu mestrado, entre um filho e outro, né? Eu acabei fazendo o mestrado. Eu defendi o meu mestrado, a Vicky já estava com 6 meses. Então, eu fiz a pós, depois eu fiz o mestrado, porque eu também queria dar aula, eu sabia que eu queria dar aula. Então, nesse processo, ainda era só o meu consultório. Quando eu já fui para o mestrado, eu já tinha o interesse de tentar trazer uma pós-graduação para Ribeirão da área de terapia cognitiva, porque não existia aqui. Para quem não sabe, a psicologia é dividida em algumas áreas, né? A terapia cognitiva é uma área da psicologia, do tipo de tratamento, certo? Isso, é uma abordagem. Abordagem. Isso, tem várias abordagens de tratamento. Ela é uma que é considerada uma abordagem baseada em evidências, que significa que tem estudos científicos que mostram os resultados dela. Então, eu fui para essa área de treinamento, me especializei. O consultório deu uma... Isso, então, isso também foi muito importante, porque à medida que você trabalha com uma abordagem que tem resultado, você tem indicações, você tem pessoas que confiam mais no teu trabalho, então isso contribuiu muito para o crescimento do próprio consultório, né? Aí chegou um momento, e nesse processo a gente mudando de local, locais mais estratégicos, depois reformando o nosso próprio local, então daí já entram os novos desafios, mas teve um processo, um começo, né, para isso também. Nada começa grande. Não. E às vezes a gente se apavora, fica ansioso, acha que está demorando. Mas nesse processo todo, a Sabrina cristã, dependente de Cristo, dependente de Deus, a Sabrina que ora, ela estava lá. Com certeza. Aí você chegava lá, o quarto de oração. Todo o processo. Senhor, pedia direção, não saía fazendo do nada, né? Qualquer mudança, né? Sentiu paz no coração, fazia. Exatamente. Então, cada mudança de local, cada passo a mais, às vezes no compromisso financeiro, né? Que às vezes você vai para um lugar melhor, mais estratégico, você tem um compromisso financeiro maior, então, na dependência e na direção. E o Senhor sempre foi muito bom, né? As pessoas acham, tipo assim, ela com essa especialidade toda, ela com todo esse currículo, é fácil. Não é fácil. Tem que pensar no aluguel, tem que pensar na capilaridade, são mais pacientes vindo para ajudar a cobrir os custos. Tem que pensar no processo de aplicação. Eu vou fazer uma comparação, mas empresarialmente pensando no meu negócio. As especializações dela são os produtos. Ela tem que oferecer os produtos para o mercado de uma forma mais ampla e objetiva. Por exemplo, eu tenho um produto só. Então só vou ter a gente brinca aqui, né? Todos os ovos numa cestinha. Não, eu tenho essa especialização. Eu consigo atender com isso. Eu consigo atender com aquilo. E aí vai criando forma. Desculpa eu comparar as formações com o produto, mas empresarialmente é mais ou menos isso. Quanto mais formação eu tenho, mais eu consigo atender, mais eu amplifico, né? E
isso dá para investir mais, dá para vir para uma avenida, né? Dá para ter um consultório um pouco mais modelado, dá para ter um ambiente mais organizado. Por quê? Porque você fez um planejamento. Sim, e foi isso mesmo. E depois o planejamento de trazer a pós também, né? Então, a gente acabou fazendo uma parceria com um centro muito A bom. pós que você diz é formação de outros psicólogos. De outros psicólogos, Então, é uma escola. Você é uma mestre em empreender. Você trouxe uma escola para dentro. É a outra vertente, né? Atendo, mas também como que eu consigo... A gente queria se multiplicar nesse sentido, trazer para Ribeirão, né? Já que a gente sabia que era uma abordagem já muito em crescimento, mas ainda pouco no Brasil. E a gente tinha contato com pessoas muito queridas em São Paulo, que já tinham um centro com a pós reconhecida pelo MEC, e a gente fez uma parceria com elas. Então, a filial de Ribeirão, a gente coordenava. Então, a gente ficou coordenando essa especialização por 7 anos aqui. Então, muitos terapeutas cognitivos comportamentais de Ribeirão se formaram neste local, porque era, a princípio, a única que tinha, né? Então, isso também foi um passo importante e que me levou para aquele outro lugar de dar aula, de ensinar, que é um lugar que eu sempre também tive uma paixão. Né? E o CRI, ele tem como objetivo falar com os cristãos empreendedores, né? Os empresários, donos de empresas tradicionais, e com os profissionais liberais que empreendem. Você está enquadrada no profissional liberal que empreende. E o profissional liberal... ele é uma grande inspiração. Eu tenho alguns amigos médicos, fora o Du, que são amigos em comuns, inclusive eu e ele. E de vez em quando eu vejo um médico falando assim, ó, cara, se eu ficar doente, eu não tenho como ganhar dinheiro. Ou eu faço minha reserva, porque é eu por eu mesmo. Eu já ouvi vários médicos falando isso. Então, isso que eu queria deixar frisado aqui o empreendedor, ele precisa entender que os riscos sempre haverão. Né? Ele sempre vai lidar com isso, mas se a gente juntar isso com o Espírito Santo, com a direção de Deus, com a confiança em Deus, as coisas vão fluindo. Então, assim, eu vejo isso acontecendo aqui na história, que eu acho que esse podcast devia chamar Do Zero ao Milhão, porque ela começou do zero e foi chegando ao milhão, mas não 1 milhão de dinheiro, mas 1 milhão de êxitos, 1 milhão de sucesso. Né? É isso aí, contando desde os pequenos começos, que muitas vezes a gente não leva em conta, né? Ou as pessoas acham que já foi direto para aquilo que você tem hoje, né? Então, ser grato nos pequenos começos, não era o local adequado. Isso inspira né? muitas pessoas, inspira demais, porque se a gente quiser, alguém que está aqui querendo montar uma oficina mecânica, ele vai querer montar uma oficina mecânica nas avenidas mais conhecidas de Ribeirão, vai assumir riscos que talvez ele não consiga cumprir. Agora, ele tem que começar lá na avenida do bairro, na periferia, começando atendendo, aprendendo como faz, para depois ele vir. Eu não estou falando de formação acadêmica, eu não estou falando de capacidade técnica, eu estou falando do que é pequenos começos. Na prática Na mesmo. prática, pequenos começos são começos que precisam ser entendidos, não é isso? É isso aí. Legal. Sabrina chegou, fez isso. Essa parte da acadêmica, como é que ficou? Parou esse curso? Isso, agora é porque daí a gente já tinha novos desafios, né? Que daí... Nunca para os Não desafios. para. É uma característica comum dos empreendedores que a gente tem recebido aqui, né? Sim. E dos empreendedores em geral, né? Não Todo acaba mundo tem desafio. Já passou dono de transportadora aqui, já passou dono de negócios do agro, já passou especialista nas mídias, e todo mundo fala, tem mais um desafio. Sim. São movidos por desafios. Foi qual esse desafio? Então, foi após a pandemia, porque daí ficou tudo online, né? E aí a gente entendeu, né, que era um tempo de outras coisas na nossa vida. Acho que é um novo tempo mesmo, né, de ajudar mais as pessoas, investir mais agora sim, no nosso centro de terapia, que é um centro de terapia baseado em evidências. Então, ali a gente tem uma equipe que atende também, então atende em terapias cognitiva-comportamental, a gente oferece outros treinamentos ali também, baseado em evidências científicas. Então, aí foi esse novo desafio da gente investir um pouquinho mais ali. Como já estava tudo online mesmo, né, a gente entregou essa coordenação. Foi aí que nasceu o pensamento da startup?
Foi um pouquinho antes até. Então conta pra nós, você sabia disso? Eu sabia, porque você me contou um pouquinho, mas eu não imaginava Tem um antes de desafio saber. grande aí, que ela é a idealizadora de uma startup que escala toda essa técnica que ela estudou, se capacitou. Conta um pouco, como é que nasceu? Eu fico pensando, a Sabrina atendendo os pacientes dela na mesa, e aí ela estudando, aí quando ela ia para casa, porque o intervalo de ir para casa só e chegar em casa, porque chegou em casa virou mãe. Como é que nasceu esse... Eu achei fantástico o dia que você me contou isso. Vou contar um pouquinho. Então, não foi só comigo, né? Então, eu, a Cássia, 2 outras grandes amigas, também terapeutas cognitivas. Eu tenho uma amiga que é professora da FEA aqui na USP, de administração, e ela comentou que ia ter um curso de empreendedorismo no Supera Parque Tecnológico daqui. Supera Parque, é bem famoso aqui em Ribeirão Preto. Que é uma incubadora de startup. Até então, não sabia nem o que era uma startup, né? Mas a gente gosta muito de aprender, a gente falou, vamos nesse curso, né? Porque ela já falava um pouquinho, ela conhecia um pouco da terapia cognitiva e ela falava, nossa, precisava pensar em alguma coisa para outras pessoas terem acesso, então, né? Isso no mercado chama escalabilidade. Ela queria escalar. Ela queria falar, eu quero que esse produto chegue em mais pessoas, porque vai mudar a vida das pessoas. As pessoas com dificuldades emocionais. E aí vamos lá aprender como é que... Vamos aprender como é que empreende. Isso, e aí a gente foi, né, para esse curso. Tinha como elaborar um projeto de algum projeto para você ver se você passava e você seria incubada. Você seria uma empresa incubada. De incubada a unicórnio. Vamos ver tá ainda faltando unicórnio. Essa parte. Unicórnio é empresa de bilhão. E eu vou ser amigo dela. E aí a gente foi, e a ideia nossa era assim, a gente tinha uma demanda já muito grande no nosso consultório, a gente já não estava dando conta de atender essa demanda, a gente viu os resultados dos nossos pacientes melhorando, ficando bem, menos ansiosos, saindo da depressão, ficando mais habilidosos. E a gente falava, mais pessoas precisam ter acesso a isso. E a gente sabe que não é todo mundo que pode pagar uma terapia ou que vai ter acesso a uma abordagem que tem esse tipo de resultado. Então, a gente precisa... A ideia era muito assim, nós precisamos nos multiplicar. Como que a gente pode se multiplicar? Como que a gente pode alcançar mais pessoas sem que dependa do nosso horário, do nosso tempo? E aí a gente criou esse projeto na Supera, lógico que já sofreram várias alterações, porque isso acho que faz parte do empreendedorismo também. E nós fizemos um projeto de uma mentora virtual, então ela é uma mentora virtual que ela tem a abordagem das terapias baseadas em evidências, porque ela seria a multiplicação daquilo que a gente faz, né? Então, ela treinaria competências socioemocionais que promovem saúde emocional e previnem transtornos. Então, quais as habilidades que a gente pode treinar para as pessoas não adoecerem ou até mesmo serem mais saudáveis emocionalmente? Então, a gente trabalha tanto com prevenção como promoção de saúde. Se a pessoa já está mais ansiosa, ela vai se beneficiar do treinamento. Se ela ainda não está e aprende as habilidades, ela vai ter menos chance de adoecer. Então, todo esse treinamento que é feito por uma mentora virtual, no meio de um chatbot, ele é todo baseado no nosso conhecimento de saúde mental. Vocês que abastecem, vocês dão um input lá. É todo criado, baseado em evidências, com aquilo que a gente sabe que tem funcionado, inclusive com tecnologias, porque tem pesquisas já de soluções tecnológicas em saúde mental, ainda não tantas quanto em outras áreas, mas fora do país também já tem algumas soluções que visam promover isso. No Brasil já tem também várias startups que estão promovendo saúde mental dentro das empresas, porque o nosso foco para esse projeto é estar dentro das empresas, que os colaboradores fiquem saudáveis, porque colaboradores saudáveis... o empresário que está ouvindo, todo mundo está pensando o seguinte, isso aí seria um fenômeno, porque hoje as capacidades técnicas, elas estão ali ressaltadas no profissional quando você contrata ele. Mas as emocionais não estão, elas ficam... Não sei como é que vocês podem dizer isso, né? O profissional da saúde. As emocionais parecem que ficam ocultas, né? E ao longo da carreira dele, quando vai gerando os relacionamentos internos, um grande problema às vezes nasce, a pessoa muda o comportamento, e aí é o caos, porque tecnicamente ela atende, mas emocionalmente...
comportamentalmente, ela não atende. E aí, como é que nós vamos equilibrar? Nesse caso, a gente teria, né, vamos ter... Por que você está falando no passado? Tá incubado? Você fala, teria. Ah, não, vamos ter. Vamos ter. Tá no futuro do pretérito. Meu Deus, aí eu vou ter que voltar para a escola. Não, mas foi. Então tá bom. A flecha, a flecha. puxa, vem um pouco para trás e solta que no é o futuro alvo. do pretérito faz isso, né? Ó. Então, assim, as empresas hoje, com certeza esse projeto será de sucesso, eu já te falei isso nos bastidores, mas quero verbalizar, por quê? Como empresário hoje, eu sinto muito, né? Que a gente consegue enxergar as competências técnicas, elas conseguem ser afloradas, mas as comportamentais, elas ficam ocultas. E depois, quando aparecem as crises dos comportamentais, prejudica a técnica, aí vira um caos a empresa, aí a gente está falando de cultura, relacionamento, e aí vira um caos. Então, isso seria uma boa, muito boa mesmo. E a gente tem que continuar investindo nisso, para que isso saia do projeto, né? A gente não vê a hora de usufruir, inclusive. Em que momento você pode abrir? Não? Já, não, em que momento vocês estão ali? 90, 80? A gente já fez uma validação do treinamento, né? Então, numa grande empresa também, para ver o resultado desse... Então, já fez fizemos uma validação, porque a gente tinha dúvida, será que esse formato de treinamento vai ter o resultado, vai produzir essas habilidades? Então, a gente validou um MVP, né? Aquele bem básico, um aplicativo muito básico. E agora a gente já está numa versão melhor, porque o treinamento teve já resultados do jeito que a gente imaginava. Lógico que a gente não conseguiu fazer isso com uma evidência estatística pelo número de pessoas, foi disponibilizado para poucas pessoas também. E agora a ideia é sair para o mercado. Sim. Agora em janeiro, fevereiro. Nossa, então então fomos privilegiados. Quando lançar, nós vamos convidar a Cássia. Você, a Cássia, que a gente conhece, é você, a Cássia? Isso, hoje somos nós, a Cássia e a minha cunhada, Camila. A gente vai convidar a Camila, a Cássia e você fazer um brainstorm aqui da experiência do lançamento. Isso aí. Então, a ideia é ter no aplicativo do telefone, através de um código, de um login e senha que a empresa fornece, e a pessoa vai lá e vai se consultando. Treina com essa mentora virtual. E a mentora, só para deixar bem claro, a mentora virtual recebeu os inputs das profissionais capacitadas. Sim. Não da inteligência artificial. Nada contra a inteligência artificial. Mas é o input no sistema das profissionais habilitadas. A gente usa a inteligência artificial, mas a inteligência artificial precisa ser alimentada. E como é um treinamento que tem uma sequência lógica, as habilidades que a gente quer, essa criação de conteúdo, ela é toda da nossa, né? Sim. Então, vamos treinar, por exemplo, habilidades para gerenciar estresse, habilidades para aprender a gerenciar melhor emoção, resolver problema. Então, são esses conteúdos que a gente cria. Que bacana. E o colaborador tem a experiência que ele pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. Ele vai ter dicas também de bem-estar e de saúde mental por dia. Então, se ele quiser entrar no aplicativo para ter, o que eu tenho hoje aqui que eu posso aproveitar? Então, ele vai ter essas técnicas também. Então, a ideia é ser esse ambiente em que eu posso falar, agora eu quero me desenvolver um pouquinho mais, quero cuidar um pouco de mim. E isso, com certeza, vai refletir na empresa, e a gente sabe que a empresa vai pensar na economia que ela vai ter, né? E a ela economia, vai ter... ela é real, ela porque é real. Um profissional adoecido, ele é um caos. Afeta direto na produtividade, né? Direto na produtividade e indireto no afastamento. Sim. E geralmente, a experiência nossa lá da empresa, a gente já teve alguns profissionais que se afastaram por problemas emocionais, emocionais que falam, né? Eles ficam muito tempo afastados. Muito tempo. No mínimo 3 meses. Quando o cara chega com afastamento emocional, é 90 dias. Nós já tivemos um colaborador lá na época que teve, eu não lembro o nome agora do problema, ele fazia ele criava a ficção da mente dele, parece que ele era verdade. Como é que chama esse tipo de transtorno? Eu não lembro. Tipo assim, ele criava um negócio na cabeça e virava verdade. Então, ele ficou 3 anos afastado.
Então, assim, e aí a pessoa não tem dinheiro para se tratar. Ela não consegue tratar. Agora, tendo acesso a um aplicativo escalando isso, isso é perfeito, isso é perfeito. Sim. E aí, orando, pedindo a Deus direção Com toda certeza. para escalar. Para quem não sabe, a Cássia também é uma pastora, é uma cristã, as sócias ali, né? São 3 sócias. E Deus dando direção. Deus dando direção. Então, nós temos buscado essa direção, esses próximos passos, né? Do que vai ser essa empresa. Legal. E que a gente possa realmente se multiplicar, levando saúde emocional, porque a gente sabe que as pessoas estão muito adoecidas. A gente tem vivido, né, num momento do mundo, Isso. assim, Legal. de muito estresse, de muito sofrimento. E quando as pessoas têm essas habilidades, elas conseguem viver melhor, ter uma vida melhor e mais leve. Legal. Então, o objetivo, chama a Stara, nossa mentora, né? É que a Stara leve essas habilidades para que as pessoas Sim. vivam melhor. Sim. E que as empresas também se beneficiem Bacana. A gente pegou todo esse empreendedorismo aí do zero, chegou agora. Vamos dar um equilíbrio aqui um pouco para ela respirar. A Sabrina, mãe, como é que você faz esse equilíbrio de mãe, de esposa, de empreendedora, de psicóloga? Como é que você busca isso? Porque a gente precisa levar para os nossos ouvintes que é normal, né, a gente enfrentar essa dificuldade de tantos compromissos. Mas agora a gente não vai pagar consulta, mas eu espero que ela dê. Como é que você aconselharia o empresário a buscar esse equilíbrio? Que ponto? Existe uma forma de dar um conselho para ele ser pai, ou ser mãe, ou ser empresário? E ainda tem a igreja, né? Porque às vezes a gente esquece do ambiente da igreja por tantos afazeres e depois põe culpa no trabalho, na família. Então, vamos lá falar um pouco desse equilíbrio que você tem. Porque a gente olha para ela, ela é assim, ela é serena, é maravilhosa. Resolvida. A gente já recebeu empresários, né, aqui que fica suando, mas ela tá ali, plena. Vamos lá, vou tentar, né? Eu acho que não é sempre que esse primeiro ponto, assim, não é sempre que a gente se equilibra, né? Então, tiveram também vários momentos na minha vida em que eu perdi um pouco a mão aqui dos pratinhos. Ó, o corte. A psicóloga perdeu a mão. Isso é um racional. Eu sou humana. Não é? Não é? Então, isso eu sou bom, humana. Isso é muito bom. Isso todos, é muito bom. né? Não, porque às vezes o empresário tá lá empreendendo, ele dá um escorregão, ele fala, por que comigo? Isso acontece comigo. Ou, se não, você ouviu uns essa semana, ouvi um assim... Não, pra mim não tem dia ruim. Eu sempre tô bem. Eu falei, então eu sou anormal. Eu pensei, eu sou bem anormal, porque a gente tem o dia mal, né? Então, existe, né? O dia ruim. Aí você vai lá, escorregou. Existe o dia ruim. O que eu falo é que a gente precisa perceber, identificar que às vezes faltou o equilíbrio, faltou esse gerenciamento e rapidamente tentar voltar o quanto antes para esse lugar, né? Um lugar de mais saúde emocional. Então, se a gente for, eu vou tentar ser resumida, né? Mas tem alguns pilares que a gente não pode negociar. Opa. Então, sono é um pilar. A gente precisa preservar sono. Sono é muito importante para a prevenção de transtorno emocional, de depressão, de ansiedade, de burnout. Então, o sono precisa estar... Vou te ajudar aí para você ajudar na linguagem natural da galera que vai entender. Então, significa que se eu dormir melhor... eu vou com certeza ter menos risco de ter um transtorno. Sim, e você vai produzir melhor. E você vai ter mais é atenção. verdadeiro? O contrário é verdadeiro. Tipo assim, se eu sou um empresário, eu tô dormindo pouco, eu tô identificando isso, acendeu uma luz amarela. Alerta. A gente aguenta um tempo, né, de uma noite, algumas noites sem dormir, sem dormir bem, isso. Né? Mas se isso é um problema para você, busque ajuda para corrigir isso. O sono é extremamente importante. Então, ele é um dos pilares. Tá? Para você se manter equilibrado. Muita atenção, quem não tá dormindo bem. Ou que não prioriza isso, né? Porque às vezes fala, não, tudo bem, eu aguento. Eu sou workaholic, eu sou forte. É uma fase da vida. Mas isso progressivamente, uma hora a conta vem. Isso. E mesmo fase, às vezes a gente tem fases de maior demanda, e não tem como um empresário não ter essa fase de maiores demandas, mas o sono precisa estar ali. Se você preserva o teu sono mesmo na fase de maiores demandas, tua produtividade vai ser melhor, tua saúde mental vai ser melhor. Então,
deveria ser inegociável para a gente. Então, sono, uma boa alimentação, então ter uma alimentação, evitar pular refeições, evitar comer muita porcaria, né, Cara, coisas que não são eu achei saudáveis. que ela ia falar uns negócios totalmente diferentes. Ela tá falando do que a gente já ouve, mas então isso do que a gente real. dá para fazer. a gente real. não acredita. Agora, isso. vindo dela, a Dá gente pra vai você comer. acreditar. Sono e alimentação, Sono, com alimentação. emoção, é sério isso? É sério. Então, tá bom. Tá? Atividade física regular também é um fator de protetor. Então, são pilares de saúde mental. Quando você tem esses pilares, você lida melhor com os desafios, Sabe o com que eu os venho problemas. pensar agora? Desculpa te cortar, porque me interessou demais isso. Eu venho pensar o seguinte, que quando a gente não identifica isso, a gente vai adoecer porque não valoriza isso. Eu acho que tem muitos empresários nos ouvindo, profissionais liberais, gente que está passando por uma dificuldade e não entende que se ele for para uma academia, se ele for comer melhor, se ele dormir melhor, ele vai conseguir melhorar. Eu tô falando por mim, pode ser que eu tô muito enganado, Mária. Não, mas acontece mesmo. Já passei por algumas coisas, né, mentais, e eu me lembro que na má alimentação, a sensação do intestino, eu não conseguia discernir se eu estava com pensamentos muito distorcidos, como a gente aprendeu no Fluir, ou se era do que estava causando a má digestão, porque era uma alimentação muito tóxica, muito errada. Então, você vê que a linha, ela é fina, tanto que a gente ouve falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Sim. Então, até hoje eu presto atenção por isso. Como é que as pessoas se refugiam à medicação, à química? E primeiro ela deveria ir no alimento, né, no exercício físico e no sono. Isso. Esse combinado, né? E um outro pilar que eu gostaria de ressaltar, que às vezes a gente negligencia muito, é o descanso. Ter pelo menos um dia, separar algum momento para você fazer coisas que são relevantes para você, que te importam. Então, cuidar desses pilares é importante. Eu acho que, trazendo até de volta para o que como eu tentei equilibrar algumas coisas, e tentando construir esses pilares, o sono sempre foi algo para mim muito importante, atividade física é um desafio maior, que eu tenho tentado implementar cada vez mais, tentar transformar isso em algo inegociável, a alimentação, o descanso, então ter o tempo, né, quando as crianças eram menores, sempre a partir da noite era um momento exclusivo ali para eles. Hoje eles já têm as atividades deles, né, mas sempre ter esse momento com a família, porque isso nos alimenta, né? Isso é o que vai aquecendo aqui, trazendo as emoções positivas também pra gente. Então, ter um tempo com o marido, ter um tempo com os filhos, priorizar isso. Pra quem não sabe, ela tem um filho que já está cursando medicina, o Dudu. Dudu, médico, inspiraram o filho, né? E a Vicky, bailarina, já está no primeiro ano, né? Amiga da Juju, minha filha. Então, assim, é um desafio, né? Equilibrar tudo isso e saber que é vencedora, né? A gente vê hoje uma Sabrina vencedora. Isso é muito bom. E aí eu acho que também, Esdras, voltando até para os pilares, além disso, a gente, lógico que as habilidades de saber avaliar o que a gente pensa, né? Eu costumo dizer, e muitas pessoas dizem, as pesquisas dizem, que o que a gente pensa vai determinar aquilo como eu sinto e como eu me comporto. Então, muitas vezes, quando a gente está disfuncional na nossa comunicação, a gente não está conseguindo resolver problema, a gente não lida bem com ansiedade ou com tristeza, isso é um sinal de alerta para a gente de que talvez eu precise desenvolver habilidades. Porque essas habilidades, elas existem e elas podem ser treinadas. Então, eu tenho como treinar minha habilidade de aprender a regular minhas emoções. Eu tenho como aprender a me comunicar melhor. Eu tenho como aprender a lidar com os desafios da vida de uma forma mais leve. E esse conhecimento, ele já está disponível, ele já existe. Então, também encorajar, né, quem está ouvindo a buscar essas habilidades. Ouvindo e vendo, né? Eu estou falando toda hora ouvindo, mas nós vamos estar no canal do YouTube da Igreja Voz, Igreja Voz Online. Se inscreve no canal que você vai ver esse podcast aí. Legal. Então, porque elas estão disponíveis, eu queria só voltar um pouquinho, a gente vai entrar na reta final já, hein? Ó, os pilares, eles estão conectados a corpo, a alma e espírito. Sim. Agora vamos falar um pouco do espírito. O que o evangelho, o que Cristo contribui com tudo isso aí? Porque às vezes as pessoas negligenciam o emocional também. Eu já vi gente falando assim, psicólogo é coisa de louco. Eu já vi. Agora, academia, só que tá lá na igreja de segunda a sexta. Aí, ele negligenciou a emoção e o corpo. Agora, vamos pensar que tá todo mundo
com a emoção e com o corpo ok, mas está tendo um vazio que a emoção não vai cobrir, que o tratamento emocional cognitivo não vai cobrir, porque quando nós estamos falando de espírito, nós estamos falando do que nos conecta a Deus. Que conselho a Sabrina daria para aquelas pessoas que estão sentindo esse vazio, ou para os empresários que estão nesse momento que precisam de Deus, sabe? Precisam de uma mudança. A fé, ela é considerada um fator de proteção, né? Então, as pesquisas mostram que quem tem fé tem uma proteção maior também na sua saúde mental. Isso é pesquisa. É pesquisa. Então é ciência. É um fator de proteção, né? Então, para o desenvolvimento de transtornos. E daí, se você pensar, por exemplo, a ansiedade, ela envolve uma baixa tolerância ao risco. Às vezes eu tenho uma baixa tolerância ao risco e eu fico muito ansioso ou ansiosa quando eu estou diante de situações de risco. Quando a gente tem fé, por exemplo, a fé não é a certeza daquilo que eu não vejo, né? Eu tenho a certeza de que Deus está cuidando, eu tenho a certeza de que Deus vai me direcionar, eu tenho a certeza de que Ele está no controle. Então, essa fé, ela é um antídoto para essa ansiedade. O texto bíblico fala que a fé é o firme fundamento. Então, firme parece uma redundância, mas é que Deus está cravando. Das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Então, significa que se eu trabalhar a fé com mais afinco, com mais dedicação, eu vou me proteger da ansiedade. Sim. E a própria meditação, né? Isso é uma dica espetacular. Trabalha a fé que a sua ansiedade vai... Sim, também já equilíbrio, vai né? Exatamente. E a própria meditação, mindfulness hoje, que é tão conhecido, que também tem sido... As pesquisas têm mostrado o resultado, né? E a meditação, nós, como cristãos, a gente também tem a nossa prática de meditação. Porque a oração é uma forma de eu estar meditando, a leitura da Bíblia. Eu nunca tinha ouvido por esse lado. Às vezes, meditação. O quê? Não pode. Não pode. Então... Porque não precisa ser aquele tipo de prática, né? Mas existem as práticas que estão dentro das religiões e para a gente como cristão, está dentro da leitura da palavra, de você meditar ali, refletir sobre aquilo, de você ter um tempo de oração. Devocional. Num tempo devocional. Então, também, isso acaba sendo também protetivo e acaba desenvolvendo esse lado espiritual que você mencionou. Então, só você como uma especialista da área, você tem comprovações de que estando só com o corpo e com a alma, né, as emoções organizadas, não é suficiente. O espírito também precisa estar organizado. O espírito é a nossa outra parte importante, né? Tem muitos empresários nos ouvindo que têm resistência de vir para a igreja porque sentem que isso é um pouco intangível ou que é algo de histórias, assim, de gibi, não achou outra palavra, tipo, que não é real, mas a gente tem comprovações de que, cara, isso tudo somado é uma fórmula do sucesso. Sim, e se a gente até ampliar um pouquinho o senso de propósito, né? Quando a gente está dentro da fé, pelo menos na fé cristã, a gente tem uma clareza de propósito, de que Deus tem um propósito para as nossas vidas, então, de que Deus vai nos usar, né, no lugar que a gente está, então, eu como psicóloga, outro como empresário, então, essa ideia de propósito também, ela é muito importante para a nossa saúde mental, não que apenas quem é cristão tenha, mas isso é muito forte. Ele é mais reforçado Ele é mais reforçado dentro desse ambiente de fé, né, em que a gente desenvolve isso, e isso fica muito claro pra gente. Então, isso também acaba sendo protetivo pra gente. Legal. Uau, que coisa incrível, hein? Eu aprendi muito hoje. Tá acabando, né? Tá acabando, infelizmente, tá uma delícia a nossa terapia. Mas ainda tem uma pergunta para ela. Essa pergunta, já até tinha adiantado aqui para nossa convidada, porque ela é importante até para te inspirar. Então, teve alguma passagem bíblica, personagem ou versículo que marca a sua vida, que te direciona, que você gosta muito e usa? Tem. Eu acho que Jesus é o nosso modelo de saúde mental, né, de assertividade, de comunicação, de equilíbrio emocional diante das adversidades. Mas, para além de Jesus, José, que é um personagem que passou por tantos desafios no início da sua vida adulta, né, a partir dos seus 17 anos, várias injustiças, perdas, e ele tinha claro a visão que Deus tinha dado, de que Deus tinha um propósito para a vida dele, e que era um lugar de governo, né? E ele chegou neste lugar de governo. E algo que me chama muita atenção em José é que em todos os lugares que ele estava, se era na prisão, se era como escravo,
ele fazia tudo com excelência, né? E a palavra diz que o Senhor era com ele. Então, esse fazer com excelência, entregar com excelência em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer momento que a gente esteja, marca a minha vida. E eu acho que isso só traz resultados positivos, da gente ver o cuidado e a mão de Deus sobre nós. Então, acho que seria isso. Muito bom. Sabrina, foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi todo Inspirador, Foi né? mesmo. Foi muito inspirador. E que venham outros podcasts desses, depois do lançamento do grande aplicativo. Nós vamos aguardar para Muito experimentar o obrigado. aplicativo nas nossas empresas, né? É isso aí. Você de casa, gostou? Continue acompanhando os nossos podcasts Pode Crer, nas nossas redes, na Igreja Voz, no canal do YouTube, no Instagram. E nós vamos ficando por aqui. Te vemos numa próxima edição. Até mais. Tchau, até a próxima.